Jesus agiu forte. Jovem liberto de hiperglicemia. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol brilhava forte sobre a pequena cidade do interior de São Paulo, onde a vida seguia tranquila entre as casas simples e as ruas de terra. Na congregação cristã, os irmãos se preparavam para mais um culto de oração, enquanto as vozes se uniam em cânticos de louvor ao Senhor. Entre os presentes estava o jovem Mateus, de 22 anos, filho de irmãos fiéis que desde cedo o criaram no caminho do Evangelho. Ele sempre fora saudável, forte, um rapaz cheio de vida, que ajudava o pai no trabalho e nunca faltava às reuniões. Mas nos últimos meses, algo estranho vinha acontecendo com ele. Tudo começou com uma sede insaciável. Mateus acordava no meio da noite com a boca seca, como se tivesse engolido areia. Bebia água sem parar, mas a sensação não passava. Sua mãe, Irmã Maria, notou que ele estava indo ao banheiro com uma frequência fora do comum, e mesmo assim, a sede persistia. Ele também começou a emagrecer sem motivo aparente, apesar de comer mais do que antes. A família achou que poderia ser estresse do trabalho ou alguma indisposição passageira, mas quando Mateus começou a sentir uma fraqueza tão grande que mal conseguia levantar da cama, eles souberam que algo não estava certo. O irmão Paulo, pai de Mateus, era um homem de poucas palavras, mas de muita fé. Ele reuniu a família em oração, pedindo a Deus que mostrasse o que estava acontecendo com seu filho. Naquela noite, enquanto todos estavam de joelhos, Mateus sentiu um calor estranho no corpo, como se estivesse queimando por dentro. Sua visão ficou turva, e ele mal conseguia se concentrar nas palavras do pai. A irmã Maria, com lágrimas nos olhos, clamou: Senhor, tem misericórdia do nosso filho. Não sabemos o que é, mas tu sabes. Dá-nos um sinal, mostra o caminho. A oração foi intensa, e no silêncio que se seguiu, o irmão Paulo sentiu no coração que deveriam levar Mateus ao médico. No dia seguinte, depois de um jejum e mais orações, eles foram até a cidade vizinha, onde havia um posto de saúde. O médico, após ouvir os sintomas, pediu exames de sangue. Quando os resultados chegaram, o diagnóstico foi claro: diabetes tipo 1, com níveis de glicose tão altos que colocavam a vida de Mateus em risco. A hiperglicemia estava descontrolada, e o médico explicou que, sem tratamento, ele poderia entrar em coma ou ter danos irreversíveis nos órgãos. A notícia foi como um balde de água fria. A irmã Maria seguiu chorando, enquanto o irmão Paulo, mesmo abalado, segurou firme na mão do filho e disse: Deus é maior que qualquer doença. Ele vai nos ajudar. Os primeiros dias foram os mais difíceis. Mateus teve que aprender a aplicar insulina, medir a glicose várias vezes ao dia e seguir uma dieta rigorosa. Mas mesmo com todo o cuidado, os níveis de açúcar no sangue continuavam a oscilar de forma perigosa. Uma noite, depois de uma refeição, ele começou a passar mal, suor frio, tremores, visão duplicada. A irmã Maria, desesperada, ligou para os irmãos da congregação, pedindo orações urgentes. Em poucos minutos, vários servos de Deus estavam intercedendo por ele. O irmão José, um ancião de muita experiência, chegou à casa e, colocando as mãos sobre a cabeça de Mateus, orou com autoridade: Pai Celestial, tu que saraste todos os nossos males, toca neste jovem. Reverte esta enfermidade, porque nada é impossível para ti. Mateus lembra que, naquele momento, sentiu uma paz tão grande que não conseguia explicar. Era como se uma mão invisível o sustentasse, mesmo com o corpo fraco. Ele ouviu a voz do irmão José continuar: Senhor, se for da tua vontade, cura-o agora mesmo. Mas se permitires que ele passe por este vale, dá-lhe força para testemunhar do teu poder. As lágrimas escorriam pelo rosto de todos na sala. O irmão Paulo, com a voz embargada, só conseguia repetir: Glória a Deus! Glória a Deus! Enquanto oravam, Mateus sentiu um alívio repentino. O suor frio passou, os tremores cessaram, e quando mediu a glicose novamente, o número havia baixado para um nível quase normal. Foi um milagre instantâneo, mas eles sabiam que a batalha ainda não havia terminado. Nos dias seguintes, Mateus continuou o tratamento, mas agora com uma fé renovada. Toda vez que a glicose subia, ele e sua família oravam, e Deus respondia de maneira visível. Uma vez, durante um culto, enquanto o irmão pregava sobre a fé que move montanhas, Mateus sentiu uma dor forte no estômago e uma fraqueza que o fez quase desmaiar. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio dos irmãos, e começou a clamar: Senhor Jesus, eu creio em ti. Tu disseste que quem crer será salvo, e seus filhos também. Eu sou teu filho, cura-me. Imediatamente vários irmãos se aproximaram e uniram suas vozes à dele. A irmã Ana, uma senhora de muita fé, segurou sua mão e disse: Não temas, filho. Deus ouve a tua oração. E Deus ouviu mesmo. Naquela mesma noite, Mateus sonhou com uma luz brilhante que o envolvia.
e uma voz suave que dizia: "Filho, a tua fé te salvou." Quando acordou, sentiu-se diferente. Mediu a glicose e, para sua surpresa, estava dentro da normalidade. Ele correu para contar aos pais, que choraram de alegria. Mas o irmão Paulo, sábio, lembrou: "Não é hora de parar. Vamos continuar orando e agradecendo, porque a vitória só será completa quando o médico confirmar." Passaram-se 2 semanas de jejuns, orações e muita confiança em Deus. Mateus voltou ao médico, que, surpreso, viu que os exames estavam quase normais. "Isso não é comum", disse o doutor. "Parece que seu corpo está respondendo de uma forma que não consigo explicar." Mateus sorriu e respondeu: "É Deus quem está agindo, doutor. Ele é o meu médico." O profissional balançou a cabeça, admirado, e recomendou que continuasse o acompanhamento, mas já não havia mais a urgência de antes. A notícia se espalhou pela congregação, e muitos irmãos foram até a casa de Mateus para louvar a Deus pelo milagre. Em um culto de ação de graças, ele deu seu testemunho diante de todos, contando como Deus o sustentou em cada momento de dor e como a oração dos santos foi poderosa. O irmão José, o mesmo que orou por ele naquela noite difícil, levantou-se e disse: "Irmãos, isto é uma prova de que Deus ainda opera milagres. Não é pela nossa justiça, mas pela sua misericórdia. Ele ouve o clamor do seu povo." Mateus não foi curado de forma instantânea como alguns podem imaginar, mas Deus o libertou gradualmente, mostrando que a fé não é apenas um momento de êxtase, mas uma caminhada de confiança. Hoje ele não precisa mais de insulina. Os exames estão normais, e os médicos não encontram explicação médica para sua recuperação. Mas ele sabe muito bem quem foi que agiu. Foi Jesus, o mesmo que sarou os leprosos, deu vista aos cegos e ressuscitou mortos. Não foi por mérito seu, mas pela graça do Senhor, que ouve os que clamam a Ele em verdade. A família de Mateus aprendeu que nas provações, Deus não nos abandona. Mesmo quando a doença parecia vencer, Ele estava ali sustentando, dando força e no tempo certo operando o milagre. A irmã Maria costuma dizer: "Se Deus permitiu que passássemos por isso, foi para que a sua glória fosse manifestada." Hoje temos um testemunho vivo de que Ele é fiel. Mateus, agora, vive para servir a Deus com ainda mais dedicação. Ele ajuda nos cultos, visita os enfermos e sempre lembra a todos que não importa quão grande seja a luta, Deus é maior. Em suas palavras: "Se Ele libertou a mim que não merecia, pode libertar a qualquer um que crer. Basta confiar nele de todo o coração." E assim, mais uma vez, o nome do Senhor foi engrandecido. Não por meio de grandes sinalizações ou propagandas, mas pelo testemunho simples e verdadeiro de um jovem que foi tocado pelo poder de Deus. Que este relato sirva de encorajamento a todos os que estão passando por vales escuros. Deus não mudou. Ele ainda age, ainda sara, ainda liberta. Basta clamar a Ele com um coração sincero. Agradecemos a Deus por esta vitória, não como se fosse um troféu nosso, mas como uma prova do seu amor. Que Ele continue abençoando a sua igreja, fortalecendo os fracos e sarando os enfermos, para que muitos possam conhecer o seu poder e se render aos seus pés. Amém. O testemunho de Mateus não terminou ali. Na verdade, foi só o começo de uma vida transformada, onde cada dia se tornou uma nova oportunidade para glorificar a Deus. Depois daquela noite em que o Senhor o libertou da hiperglicemia, ele sentiu um fogo no coração que não podia mais conter. Não era apenas gratidão, era um chamado. Um desejo profundo de contar a outros o que Jesus havia feito por ele, mesmo que isso significasse enfrentar vergonha ou descrédito. Nos dias seguintes à sua cura, Mateus começou a frequentar as reuniões com um zelo diferente. Não era mais o jovem que sentava nos bancos traseiros, envergonhado de orar em voz alta ou de dar o seu testemunho. Agora, ele se colocava à disposição dos irmãos mais velhos, perguntando como poderia servir. O irmão José, um dos anciãos da congregação, notou a mudança e o chamou para uma conversa particular. Sentados no banco da igreja depois de um culto, o irmão José lhe disse: "Mateus, o Senhor te deu uma segunda chance. Não é para guardares só para ti. Todo dom que vem de Deus é para ser compartilhado. Você está disposto a ser usado?" Mateus sentiu as lágrimas ardendo nos olhos. Ele sabia que aquele momento era uma confirmação do que já sentia. "Sim, irmão. Quero servir. Não sei bem como, mas quero que o Senhor me use." O irmão José sorriu, colocou a mão em seu ombro e orou: "Senhor, este jovem se entrega nas tuas mãos. Dá-lhe sabedoria, coragem e humildade para ser um vaso útil no teu reino. Que ele não busque glória para si, mas que em tudo o teu nome seja exaltado. Em nome de Jesus, amém." E assim começou uma nova jornada. Mateus passou a participar das visitas aos enfermos, não apenas como acompanhante, mas como alguém que podia dizer: "Eu também passei por isso e Deus me livrou."
Ele aprenderá que às vezes as palavras mais poderosas não são as de um pregador experiente, mas as de quem carrega as marcas da batalha e pode mostrar as cicatrizes da vitória de Deus. Uma das primeiras pessoas que ele visitou foi o irmão Antônio, um homem de meia idade que lutava contra um problema renal grave. Os médicos haviam dito que ele precisaria de diálise pelo resto da vida. Quando Mateus entrou em sua casa, o irmão Antônio estava deitado, fraco, com o rosto marcado pela dor. Sua esposa, irmã Clara, recebeu os visitantes com um sorriso forçado, mas os olhos traíam o cansaço. Mateus sentou-se ao lado da cama e, depois de um momento de silêncio, começou a contar sua própria história. Não com orgulho, mas com lágrimas. Irmão Antônio, eu também achei que não tinha saída. Os médicos disseram que minha doença era crônica, que eu teria que conviver com ela para sempre. Mas Deus é maior que qualquer diagnóstico. Ele me curou. Não porque eu fosse melhor que ninguém, mas porque ele é misericordioso. O irmão Antônio o olhou fixamente, como se quisesse acreditar, mas o medo ainda o paralisava. E se Deus não quiser me curar, Mateus? E se a sua vontade for outra? Mateus segurou sua mão e respondeu: se a vontade de Deus for te curar aqui nesta vida, ele o fará. Se for te dar força para suportar, ele também fará. Mas uma coisa eu sei, ele não te abandonará. Você pode confiar nele mesmo quando não entender. Eles oraram juntos com Mateus suplicando a Deus não apenas pela cura física, mas pela paz que excede todo entendimento. Dias depois, durante um culto de oração, o irmão Antônio se levantou tremendo. Não era uma cura instantânea como a de Mateus, mas algo estava diferente. Ele testificou que desde aquela visita, uma calma havia tomado seu coração. As dores ainda existiam, mas a angústia havia se ido. Deus não tirou a minha enfermidade ainda, disse ele, mas tirou o meu medo. E isso já é um milagre. A congregação inteira se emocionou, e muitos irmãos se aproximaram para orar por ele, não com pressa, mas com fé sincera, sabendo que Deus age no seu tempo perfeito. Mateus também começou a participar dos cultos de doutrina, onde os jovens se reuniam para estudar a palavra. Ele percebeu que muitos deles, assim como ele antes, viviam com dúvidas e medos não confessados. Alguns lutavam com doenças na família, outros com tentações que os envergonhavam. Mateus não tinha respostas para tudo, mas tinha algo mais valioso, a certeza de que Deus ouve e responde. Ele passava a contar com detalhes como era a sua vida antes, cheia de ansiedade, dependente de remédios, com noites em claro pensando que não viveria muito. E como era agora, livre não pelos seus méritos, mas pela graça de Deus. Uma jovem chamada Ana, que sofria de enxaquecas constantes, aproximou-se dele depois de uma reunião. Mateus, como você consegue ter tanta fé? Eu oro, mas parece que Deus não me ouve. Ele não deu uma resposta pronta, mas convidou-a para sentar e conversar. Ana, eu também achei que Deus não me ouvia. Cheguei a pensar que ele tinha me esquecido. Mas olha só, ele não só me ouviu como me livrou de uma maneira que nem os médicos podiam explicar. Não foi porque eu era perfeito. Foi porque ele é bom. Às vezes a resposta demora, mas Deus nunca falha. Eles oraram juntos, e Mateus pediu a Deus que fortalecesse a fé de Ana, mesmo que a cura não viesse da maneira ou no tempo que ela esperava. O que poucos sabiam é que enquanto Mateus incentivava os outros, ele próprio enfrentava provações silenciosas. Às vezes, ao acordar, ele sentia um leve formigamento nas mãos, um resquício dos dias em que a glicose descontrolada afetava seus nervos. Em momentos assim, o medo voltava. E se a doença retornar? E se Deus não me curar de novo? Mas então ele se lembrava das palavras do irmão José: a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus é maior que ele. E Mateus orava: Senhor, se esta prova vier de novo, dá-me força para passar por ela de cabeça erguida, confiante em ti. Mas se for da tua vontade, livra-me outra vez, não para meu bem, mas para que muitos vejam que tu és Deus. E Deus era fiel. Sempre que aquelas dúvidas surgiam, algo acontecia para fortalecê-lo. Uma vez, enquanto ele orava sozinho no templo, um irmão que nem conhecia bem se aproximou e disse: Deus me mandou te dizer que ele não te esqueceu. A vitória que ele te deu uma vez, ele pode dar de novo. Mateus chorou porque sabia que aquelas palavras não eram do homem, mas do Espírito Santo. Com o tempo, Mateus começou a ser convidado para dar testemunhos em outras congregações. Não como um pregador, mas como alguém que tinha uma história para contar. Em uma dessas visitas, em uma cidade pequena, ele conheceu um casal cujo filho de 10 anos estava em estado grave devido a uma infecção generalizada. Os médicos haviam dito que se não houvesse melhora em 48 horas, não haveria mais o que fazer. Quando Mateus entrou no quarto do hospital, a mãe do menino, irmã Lúcia, estava de joelhos, chorando. O pai, irmão Paulo,
olhava pela janela com os olhos vermelhos de tanto chorar. Mateus não teve palavras bonitas. Ele apenas se ajoelhou ao lado deles e começou a orar. Pai Celestial, Tu que saraste a mim quando ninguém mais podia fazer nada, olha para esta criança. Não pedimos por merecimento, mas pela Tua misericórdia. Se for da Tua vontade, restaura este menino, para que muitos saibam que Tu és o Deus que vive. Mas se a Tua vontade for outra, dá força a estes pais para suportar, sabendo que Tu estás no controle. Eles oraram por horas com lágrimas, com gemidos que não podiam ser expressos em palavras. E Deus ouviu. Na manhã seguinte, os médicos ficaram estarrecidos. A infecção, que antes avançava rapidamente, havia estabilizado. Em 3 dias, o menino começou a responder aos tratamentos. Em 1 semana, ele estava fora de perigo. Os médicos chamaram de recuperação inexplicável. Mas Mateus, irmão Paulo e irmã Lúcia sabiam a verdade. Era a mão de Deus. Quando o menino, agora recuperado, foi levado à congregação para agradecer, ele subiu no púlpito e com voz trêmula disse: Jesus me curou. Eu vi um sonho quando estava doente. Um homem de roupa branca me segurou pela mão e disse que eu ia ficar bom. Era Jesus. Não houve um só olho seco naquela reunião. Mateus, ao ver aquilo, entendeu algo mais profundo. Deus não o havia curado apenas para que ele vivesse uma vida normal. Ele o havia curado para que, através dele, outros fossem tocados. Não era sobre Mateus. Nunca foi. Era sobre o poder de Deus sendo manifestado na fraqueza humana. Ele se lembrava das palavras do apóstolo Paulo: quando sou fraco, então sou forte. E agora, mais do que nunca, ele compreendia isso. Mas nem tudo eram milagres visíveis. Havia dias em que Mateus sentia o peso da responsabilidade. Será que estou fazendo o suficiente? Será que minha fé é forte o bastante? Em uma dessas noites de dúvida, ele abriu a Bíblia aleatoriamente e seus olhos caíram em Marcos 9, 23 e 24. Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Aqueles versículos o confortaram. Ele não precisava ter uma fé perfeita, apenas uma fé sincera que clamava a Deus mesmo nas fraquezas. Com o passar dos meses, Mateus começou a perceber que sua vida havia se tornado um ciclo de bênçãos e provações, mas sempre com um propósito. Cada vez que ele pensava que já havia visto o suficiente do poder de Deus, o Senhor mostrava algo novo. Uma irmã que não conseguia engravidar há anos deu à luz gêmeos. Um jovem viciado em drogas foi libertado após uma noite de oração. Um irmão que havia se afastado da igreja voltou arrependido, contando que Deus o havia confrontado em sonhos. Mateus via tudo isso e pensava: se Deus pode fazer isso na vida deles, por que duvidar que Ele pode fazer muito mais? Ele também aprendeu que o serviço a Deus não é feito apenas de momentos gloriosos. Há dias de fadiga, de desânimo, de lutas internas. Mas mesmo nessas horas, Deus está presente. Uma vez, depois de um dia exaustivo de visitas e orações, Mateus sentou-se em um banco da igreja, já vazio, e desabafou: Senhor, estou cansado. Às vezes, sinto que não aguento mais. E foi como se uma voz suave respondesse em seu coração: meu filho, não és tu que sustentas a obra, mas eu que te sustento nela. Descansa em mim. Aquela paz o envolveu, e ele soube que mesmo quando as forças acabavam, Deus não o deixaria cair. Hoje, anos depois daquela noite em que foi libertado da hiperglicemia, Mateus não é mais o mesmo. Não é mais o jovem assustado, dependente de medicamentos com medo do futuro. É um servo de Deus, não perfeito, mas dedicado. Ele ainda visita os enfermos, ainda ora pelos que sofrem, ainda conta sua história para quem precisa de esperança. E acima de tudo, ele aprendeu que os milagres de Deus não são apenas para os grandes momentos, eles são para o cotidiano. Para o irmão que consegue pagar uma dívida inesperada. Para a irmã que encontra forças para perdoar uma ofensa. Para o jovem que resiste à tentação. Para a família que se reconcilia. Tudo isso é a mão de Deus agindo. Em uma das últimas reuniões de oração, Mateus se levantou e disse algo que marcou a todos: irmãos, às vezes pensamos que os milagres são só as curas físicas, as coisas que vemos. Mas o maior milagre é quando Deus muda um coração. Quando Ele tira o ódio e coloca amor. Quando tira o medo e dá coragem. Quando tira a rebeldia e dá submissão. Isso, sim, é o poder de Deus em ação. E isso Ele faz todos os dias, em cada um de nós. Ele terminou com uma oração que resume tudo o que aprendeu: Senhor Jesus, obrigado por me libertar. Não apenas da doença, mas do pecado, do medo, da dúvida. Obrigado por me dar uma família na fé, por me ensinar a confiar em Ti mesmo quando não vejo o caminho. Usa a minha vida, Senhor, não para minha glória, mas para a Tua. Que cada passo que eu der seja para Te honrar.
E se um dia a prova voltar, que eu possa dizer, como Jó, ainda que ele me mate, nele esperarei. Em nome de Jesus, amém. E assim, a história de Mateus continua. Não como um conto de um herói, mas como o relato de um homem comum, usado por um Deus extraordinário. Um Deus que ainda hoje age, que ainda sara, que ainda transforma vidas. Basta que o busquemos de todo o coração. Porque no final das contas não são os milagres que nos salvam, é aquele que os opera. E ele é fiel. Sempre.